Você fica com dúvida sobre o que colocar no portfólio? Relaxa, porque eu também já tive muitas dúvidas, todo mundo tem, mas nesse vídeo aqui eu vou tirar todas as dúvidas que você tem sobre o portfólio, o que colocar nele, como colocar, enfim, então fica comigo até o vídeo. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Leonardo Dias, eu já trabalhei em São Paulo, em Nova York e agora aqui em Portugal. Tenho muita experiência e eu quero passar tudo que eu usei nos meus portfólios para conseguir as minhas vagas para você conseguir as suas também, tá? Então já se inscreve aqui no canal. Mas bom, então vamos lá, vamos falar sobre portfólio, o que precisa ter no seu portfólio, tá bom? E o que eu quero mostrar aqui primeiro para vocês é exatamente qual a estrutura do portfólio. Primeiro a gente precisa entender exatamente para que serve o portfólio e qual a importância dele para depois a gente saber o que de fato colocar. Então vamos lá, qual que é a estrutura de um portfólio? Primeiro você tem que se perguntar uma coisa. Para que serve o portfólio? Você sabe aí, você parou já para pensar sobre para que serve um portfólio? Né? E é claro que essa pergunta é meio básica, né? Óbvio que você sabe para que serve um portfólio, só que a gente tem que ir além. Um portfólio nada mais é do que um documento onde você vai colocar toda a experiência que você já tem. Seja você um estudante, né? Você vai colocar sua experiência ali dentro da faculdade, seus projetos da faculdade. E se você é um recém-formado, você vai colocar a sua experiência que você teve até então, né? Todos os seus estágios, os projetos que você já fez, as coisas extras que você já fez. Enfim, a estrutura de um portfólio vai depender da estratégia que você vai utilizar para conseguir a vaga que você quer. Né? Porque um portfólio de interiores é diferente de um portfólio de arquitetura. E inclusive eu falei isso nesse outro vídeo aqui, ó. Então clica aqui em cima, porque lá eu falo um pouco mais sobre essa diferença. Então, por exemplo, esse portfólio da Giovanna Gobetti, uma aluna minha do curso de portfólio estratégico, ela conseguiu vaga no João Armentano, né? Ela fez um portfólio de interiores, ela queria uma vaga em interiores e conseguiu exatamente na lista que ela queria, porque lá dentro do curso eu falo para os alunos fazerem uma lista dos escritórios que eles querem entrar e aí a gente vai criando as estratégias para chamar a atenção desses escritórios. E ela conseguiu chamar a atenção do João Armentano, que era um dos escritórios que ela queria entrar. Você conhece esse escritório ou não? Deixa eu mostrar para vocês, porque é um dos melhores escritórios de arquitetura e interiores de São Paulo, tá? Depois pesquisem aí, que ele é muito famoso, né? Muita gente quer entrar lá. É bem concorrido e ele faz esses projetos bem alto padrão, né, e tal. Cara, eu pelo menos gosto demais, assim, é um estilo bem contemporâneo, bem legal. E ela tá trabalhando lá, ela tá feliz demais que ela conseguiu essa vaga. E realmente a gente foi trabalhando no portfólio para mostrar a expertise dela, né? Ela gostava de interiores, ela tinha projetos de interiores, mas isso não estava tão claro no portfólio. Então a gente foi demonstrando, né, tudo isso que ela gosta, que ela acredita dentro do portfólio, só que com direcionamento para os escritórios que ela queria, até chamar a atenção deles e aí sim conseguir a vaga. Massa demais, né? E por exemplo, o aluno José, que ele fez esse portfólio estratégico aqui dentro do curso, ele conseguiu vaga na FGMF e ele não era de São Paulo, né? E ele conseguiu vaga lá num dos principais escritórios do Brasil. Eu acho que com certeza você já deve ter ouvido falar na FGMF. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns projetos deles, né? Cara, é um escritório de arquitetura sensacional que eles fazem vários projetos super disruptivos, né? Super bacanas. E eu tenho certeza que eu acho que todo mundo gostaria de entrar lá. E eles têm até arquitetura em interiores, né? Eles têm uma equipe de interiores lá. O José, no caso, ele entrou na equipe de arquitetura, né? E ele ficou, cara, super feliz, realmente é um dos principais escritórios do Brasil. E a gente foi trabalhando o portfólio dele justamente para demonstrar, né, essa expertise. É um portfólio 100% focado em arquitetura. E como eu falei para vocês, um portfólio de arquitetura é diferente de um portfólio de interiores, que é diferente de um portfólio de arquivis, e por aí vai. Então, cada estratégia vai estar alinhada com o objetivo de cada aluno, né? Até conseguir o objetivo lá. Massa demais, né? Nesse caso do José, deu super certo, né? Tanto que ele conseguiu entrar num dos principais escritórios do Brasil, mesmo não sendo de São Paulo. Se eu não me engano, ele é de Cuiabá, né? Então, muito massa. Hoje em dia, ele mora lá em São Paulo e está trabalhando na FGMF. Mas vamos lá, vamos ser prático. Qual que é a estrutura de um portfólio? De maneira bem simples e bem rápida, a gente vai ter dentro de um portfólio, primeiro, a capa, né? Que muita gente acha que é a coisa mais importante do portfólio, mas não é, galera. A primeira coisa que você tem que pensar é, imagina quando os escritórios estão avaliando esse portfólio. A avaliação de um portfólio é muito diferente de quando você aí pesquisa um portfólio. Eu tenho certeza que quando você começou a fazer o seu,
O que você fez? Você foi lá no Pinterest, no Isul, no Behance e pesquisou portfólio de arquitetura. E aí você aí acabou sendo mais atraído pelo portfólio que tinha a melhor capa, né? Eu tenho certeza que você fez isso. Por quê? Porque eu também já fiz isso. Mas não necessariamente os escritórios vão fazer a mesma coisa. Por quê? Porque eles não vão colocar todos os portfólios um do lado do outro e ir olhando, deixa eu ver aqui qual que é o mais bonito. Nossa, aquela capa tá interessante, vamos abrir aquele portfólio. Não é assim que acontece. Eles vão separando ali de outra maneira. Então, a capa em si, ela não é tão importante quanto muita gente acha que é. E muita gente fala por aí também, então tenha muito cuidado, tá? Então, na estrutura de um portfólio, a capa com certeza você vai ter, né? É a capa do documento ali, do seu portfólio, tá? Mas não necessariamente a coisa mais importante. Vamos lá para a segunda coisa que você precisa ter no seu portfólio, tá? Você tem que ter o currículo dentro do portfólio. E de novo, portfólio, galera, não é uma coisa que está escrito na pedra, tá? Não existe certo ou errado em portfólio, né? O portfólio, ele é um documento onde você pode fazer o que você quiser. Se você quiser, por exemplo, sei lá, fazer o seu portfólio totalmente horizontal, mandar só 2 páginas, ou um projeto artístico pintado à mão. Se você quiser, você pode. Mas o que eu sempre falo para os meus alunos é que a gente tem que fazer tudo com estratégia. Por quê? Para aumentar as chances de você conseguir uma entrevista, né? De você conseguir a vaga no melhor escritório que você conseguir, para ganhar bem, né? Para se sentir bem, para fazer bons projetos, para ganhar experiência, para depois você abrir o seu escritório, por exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o que acontece no mercado, né? O que é mais feito no mercado e depois a gente inova, né? A gente faz mais, a gente usa as estratégias para se destacar da maioria. Essa é a coisa mais importante que é exatamente o que eu ensino para os meus alunos, né? Para a gente se destacar da multidão. Mas bom, por que então colocar o currículo dentro do portfólio? Que não sei se você já fez isso, mas eu peço para os meus alunos fazerem isso. Por quê? Porque exatamente como eu disse, qual que é o objetivo do portfólio? Você mostrar suas habilidades. Então, geralmente, se você coloca o currículo fora do seu portfólio, quando a pessoa está olhando ali, né, o portfólio avaliando a pessoa, naturalmente ela vai ter dúvidas. Por exemplo, putz, nossa, eu tô gostando do portfólio dessa pessoa, mas será que ela já se formou ou não? Aí se você tiver o currículo dentro do portfólio, vai ser muito mais fácil da pessoa voltar lá na primeira página e ver, beleza, ela já se formou no ano tal, beleza, ela tem tal experiência, beleza, ela sabe tal software. Então fica muito mais fácil, né? Então, de novo, na estrutura que eu passo para os meus alunos, sim, a gente coloca o currículo dentro do portfólio, tá? E é claro que a gente também manda o currículo fora, né? Mas aí é uma outra conversa, a gente começa a entrar um pouco nas estratégias que eu passo para eles ali, para justamente se diferenciar de todo mundo, né? Então, vamos seguir nessa estrutura, né? Qual que é o próximo passo para você ter no seu portfólio? Qual que é a próxima estrutura para você ter ali dentro do seu documento, tá? Sumário você pode ter ou não pode ter, dependendo aí da estratégia que você for usar. Por quê? O sumário em si, ele segue a mesma lógica, né? Para que a gente tem um sumário, né? O índice, por exemplo. Num livro, é justamente para você se guiar nos capítulos, né? Então, por exemplo, tem o capítulo 1, tem o capítulo 2 e tudo mais. Só que no portfólio, ninguém vai pegar o seu sumário, o seu índice, né? E falar assim, não, deixa eu abrir aqui. Beleza, eu quero ver esse projeto número 4 dele aqui que ele fez. Então vamos lá, o projeto está na página 48. Ele vai lá, desce na página 48 e ninguém vai fazer isso. Então, Léo, para que serve o sumário? O sumário vai servir justamente só para você reforçar a sua identidade visual, para você reforçar a sua mensagem. E é isso que eu passo para os meus alunos. Então, você vai e pode, né, utilizar o sumário, mas como uma ferramenta para realmente passar a mensagem que você quer passar, né? Então, você vai usar os elementos estratégicos que eu passo justamente para reforçar essa mensagem, mas não é obrigatório, tá? Nessa estrutura do portfólio, não é obrigatório e muita gente, de novo, vai dar dicas falando que você tem que usar, mas, cara, ele nem sabe por que ele está falando isso, né? Ou ele ou ela, enfim, tô dando um exemplo aqui. Porque justamente a pessoa não parou para pensar, qual que é a função de um sumário, né? Por que o sumário tá lá? E de novo, só quem sabe dessas coisas é quem já entrou num grande escritório, quem tem experiência, quem sabe realmente do processo, como as empresas avaliam esses portfólios, beleza? Então vamos aqui dar sequência para a gente entender qual que é a estrutura de um portfólio. Aí sim que a gente vai entrar
nos projetos de fato, né? Então a gente vai ter lá o seu primeiro projeto dentro do portfólio. E qual que é a estrutura dentro desse subcapítulo, né, que seria o portfólio? Primeiro, eu gosto de falar para os meus alunos para você fazer uma capa do projeto. O que é essa capa do projeto? É justamente onde você vai apresentar esse projeto. E aí eu peço para eles escolherem uma imagem para chamar atenção, aquela imagem de destaque, né? Por que isso? Justamente quando a pessoa está avaliando o seu portfólio, ela vai passar muito rápido por ele, né? Ela vai bater o olho e vai começar a olhar os projetos. Então, é muito melhor você colocar uma imagem que vai chamar atenção, porque se ela gostar daquele projeto, ela vai parar e ver com calma todos os desenhos do projeto, né? Todos os renders, ela vai ler a informação. Então, a gente sempre começa dessa forma cada projeto, né? Uma imagem grande para chamar atenção, e essa imagem, de novo, vai depender muito da estratégia que você for bolar para o seu portfólio, né? Por exemplo, pode ser um render, pode ser um diagrama, pode ser um desenho técnico, pode ser uma colagem, e aí não existe muita regra, realmente depende de cada estratégia para cada aluno, né, que eu vou passando. Por exemplo, no portfólio de interiores, a gente pode colocar uma imagem super específica, estratégica, justamente para mostrar a sua habilidade específica em alguma coisa, como também em render, em modelagem, em arquitetura, enfim. Mas outras coisas que você precisa ter nessa capa de projeto, que aí são informações essenciais, são as informações do projeto, né? Então, por exemplo, o ano que foi feito, o local que foi feito, por quem foi feito, né? Isso é muito importante, muita gente não coloca a autoria do projeto. E aí vem uma dica, tá? Que, de novo, passo para os meus alunos, eu tô passando aqui para vocês, que é justamente você colocar a autoria, mesmo que tenha sido só você que fez. Porque, por exemplo, vou dar, sei lá, o exemplo do TFG ou TCC. É claro que no TCC, no TFG, é só você quem fez, porque geralmente é um projeto que a gente faz individual, né? Mas é importante você colocar que a autoria foi só você que fez para deixar isso claro, para não deixar isso meio que subentendido. Isso faz total diferença, né? Outras coisas que você pode colocar em cada projeto que você fez, você pode colocar o ícone ali dos softwares que você utilizou para fazer aquele projeto. Então, por exemplo, se você desenvolveu aquele projeto em ArchiCAD, você pode colocar o ícone ali. Novamente, existem outras formas da gente deixar isso de maneira mais clara, né? Para demonstrar aquela sua expertise no software. Você sabe que hoje em dia está todo mundo pedindo Revit, ArchiCAD, né, BIM em geral. Então é muito importante você saber demonstrar essa sua experiência no software, né? Porque se tiver só lá no currículo, você vai ser como qualquer um. Então a gente tem que usar estratégias para conseguir passar essas informações, beleza? Então a estrutura, a gente vai começar com essa capa do projeto, né, com essas informações básicas, e é claro que a gente pode sempre acrescentar coisas, né, aqui é realmente a estrutura básica, e depois disso a gente vem com os produtos de cada projeto, né, que é o que eu gosto de chamar. O que são esses produtos? É exatamente tudo que você produziu já sobre aquele projeto. Então, por exemplo, planta baixa, os cortes, diagramas, renders, colagens, enfim, tudo que você produziu daquele projeto, aí você vai apresentando aos poucos, né? Não coloca tudo de uma vez. Você vai fazendo um storytelling daquele projeto. Então você pode colocar um diagrama e contar como foi o conceito daquele projeto, como nasceu. Novamente, galera, tenha muito cuidado com as informações, né? Lembre-se que menos é mais. Quanto menos informação, mais você tem um foco visual. E a gente pode falar sobre isso nos próximos vídeos também, como deixar o portfólio mais minimalista. Se você gosta desse assunto, se você quer que eu faça um vídeo assim, deixa aqui nos comentários. Se tiver muita gente comentando isso, aí eu trago já no próximo vídeo aqui no canal, beleza? Mas é isso, depois que você trouxer os produtos do seu portfólio, a gente vai finalizar o seu portfólio, geralmente com uma página onde você vai colocar os seus contatos, tá? E aí, a gente pode colocar muito mais coisa. Para todos os meus alunos, a gente sempre coloca material extra, que é de novo para se diferenciar do mercado, beleza? Mas eu sei que também muita gente acaba tendo dúvidas sobre qual a ordem dos projetos, né? Muita gente me pergunta lá no Instagram mesmo, fala, putz, Léo, eu não sei exatamente qual projeto que eu tenho que colocar primeiro, né? Qual que é a ordem desses projetos? Então vamos lá, vamos entrar nesse mérito agora. Como você vai organizar o seu portfólio, né? Qual projeto colocar primeiro? E o que eu te falo é, de novo, não tem uma regra, né? Portfólio depende muito, depende do seu objetivo, da sua estratégia, mas é claro que existem aquelas estratégias, né, que todo mundo já sabe, que é o quê? Utilizar o seu melhor projeto logo de cara, né? Terminar com um projeto muito bom e colocar um projeto ali que seja ok no meio. Por quê? Porque na hora que a pessoa está vendo seu portfólio, você já dá de cara com o melhor que você tem, e isso vai passar uma boa impressão.
Mas isso provavelmente você já sabe, né? Todo mundo fala sobre isso. Mas uma coisa que ninguém te fala é como você escolhe esses projetos, né? Qual que é o seu melhor projeto? Porque às vezes você acha que é um, mas não necessariamente é isso. E eu vou te mostrar aqui na prática uma aluna que eu fui mentorando e isso mudou completamente o jogo dela. Então, por exemplo, a Thaís Landim conseguiu vaga num escritório de São Paulo, o KSAA, um escritório sensacional, e ela conseguiu exatamente a vaga que ela queria, que era trabalhar com desenvolvimento de projeto, né? Trabalhar com torres, enfim. E o portfólio dela ficou sensacional, mas ela colocou logo o primeiro projeto sendo o TCC dela, o TFG dela. E o TCC e o TFG dela estava muito bom, ela realmente tinha se dedicado, tinha ficado sensacional. Só que era um projeto, se eu não me engano, eu acho que era um centro cultural e era feito em estrutura de madeira. Sendo que as vagas que ela queria era para trabalhar num escritório fazendo desenvolvimento de projeto e fazendo torres residenciais. Então, isso não tinha nada a ver com a estratégia dela, né? Por isso que eu sempre falo, você tem que pensar primeiro na sua estratégia, né? Não adianta sair colocando tudo que você já tem, porque não vai surtir resultado. E aí a gente foi mudando, fala assim, calma, Thaís, eu sei que esse seu projeto está muito bom, só que não necessariamente você tem que trazer ele logo no início, porque não tem a ver com a vaga que você quer. A gente tem que fazer essa ordem dos projetos de maneira estratégica, né? E é isso que quase ninguém fala. Todo mundo fala, comece com o seu melhor projeto. Mas não necessariamente seu melhor projeto a nível gráfico, né, ou a nível projetual, precisa estar logo no começo do seu portfólio, porque depende da sua estratégia, né? Qual que vai ser a sua estratégia para conseguir as melhores vagas? Tem a ver com o melhor projeto que você tem? Sim ou não? Você está entendendo? Então, a ordem dos projetos, ela vai seguir muito isso. Todo mundo fala para você trazer o seu melhor projeto no início, mas vai depender, como eu mostrei para vocês. Então, a Thaís, só mudando isso, o portfólio dela ficou outra coisa, né? E, de novo, ela conseguiu a vaga exatamente na área que ela queria, né? E ela conseguiu num grande escritório. Isso foi muito massa. E ela até fez entrevista também na Perkins Will, um dos maiores escritórios do Brasil. Massa demais, né? Então essa estratégia faz total diferença e eu tenho certeza que você nunca deve ter ouvido falar sobre isso por aí, né? A galera sempre fala para colocar o melhor projeto, mas não necessariamente o melhor projeto graficamente, né? Ou projetualmente é o que você deve colocar primeiro, beleza? Faz sentido? Então vamos para o terceiro ponto aqui, que é exatamente qual informação, né, colocar em cada projeto, quais informações. Então, qual que é essa informação que você tem que colocar em cada projeto? O que de fato você tem que escrever ali? É um pouco do que a gente foi falando lá no comecinho, né? No primeiro ponto. Então, você tem que colocar informações que são básicas, tá? São informações essenciais. Então, por exemplo, o ano do projeto, quem fez esse projeto, o tipo do projeto, né? Se é residencial, se é comercial. É interessante, às vezes, colocar os softwares que você fez, mas tudo isso tem que ser de maneira super curta e totalmente minimalista, né? Ou seja, em tópicos. Não vai colocar um textão gigante porque, cara, quase ninguém vai ler, né? E aí depois, o que eu falo para os meus alunos é, você vai fazer uma mini introdução ali sobre aquele projeto, mas tem que ser muito resumido, galera. Principalmente projeto de TFG, o projeto da faculdade, que a gente tem muita informação, né? Geralmente o que a gente faz é, a gente pega o texto que a gente usou lá para o nosso professor e coloca ali no portfólio. Mas não, tá errado, né? Você tem que fazer esse texto justamente só para o portfólio, porque aquele texto que a gente faz para a faculdade, ele é muito denso, né? Tem muita informação. A gente coloca a localização, o bairro, toda a análise que a gente fez do entorno, mas não necessariamente essas informações vão fazer sentido para quem está vendo o seu portfólio. Então a gente tem que resumir muito. Quando a pessoa está avaliando o seu portfólio, o que ela está interessada? Ela quer saber o conceito do seu projeto, né? Por que você fez aquilo? Como surgiu aquilo? E não os pormenores, os detalhezinhos, entendeu? Então quanto mais direto e mais conciso você for, melhor. Né? E aí uma outra dica aqui que você pode fazer, pega esse texto e vai dividindo ele durante o seu portfólio. Não coloca tudo de uma vez logo no início, né? Eu vejo muita gente fazendo essa capa do projeto e colocando tipo 2, 3 colunas gigantes de texto. Cara, ninguém vai ler, né? O seu portfólio ele não pode ficar parecendo uma monografia, né? O portfólio ele tem que ser visual. Né? Nós, como arquitetos e urbanistas, nós somos visuais, então a gente gosta de ver um material super bem feito, bem diagramado, limpo, né? Claro e visual.
Então faça isso no seu portfólio porque dá muito resultado, beleza? E aí as outras informações que você vai colocar no seu portfólio vai depender muito, de novo, do tipo do seu portfólio, né? Qual a vaga que você quer. Porque, por exemplo, para um portfólio de interiores, a gente vai colocar certas coisas que um portfólio de arquitetura não vai ter, né? Como, por exemplo, detalhamento de marcenaria, por exemplo, você especificar os metais que você usou num projeto, né? A louça, colocar as marcas ali, o mobiliário. E já em arquitetura, essas coisas já não são tão relevantes. Em arquitetura você vai ter, por exemplo, sei lá, análise solar, né? Análise de conforto ambiental, coisas que talvez no portfólio de interiores, de novo, não são tão relevantes, né? Para um portfólio de arquivis, o que é interessante? Você mostrar o processo, né? Você colocar, por exemplo, os channels, né, que você renderizou ali da sua imagem, né? Porque vai mostrar o processo, né? Você não vai mostrar só a imagem final com pós-produção e tudo mais. Não, você vai mostrar realmente ali que você foi construindo essa imagem, né? E, de novo, isso só vai fazer sentido para um portfólio de arquivis. Então você está entendendo que vai depender muito do tipo do portfólio que você quer construir, né? Então não dá para falar muito das informações aqui, mas essas básicas que eu mencionei no início são de extrema importância, tá? Então aquelas que eu falei, realmente você tem que ter, tá? Vamos aqui para o último ponto, que é o mais importante. Qual que é a coisa mais importante do seu portfólio? Eu acho que você já deve ter notado aqui, que é exatamente ter uma estratégia, né? Você viu que tudo que a gente falou aqui, do que colocar, como colocar, tudo vai depender do seu objetivo, como você vai querer mostrar o seu material. E para isso você tem que saber o que você está fazendo, não pode ser um portfólio intuitivo. Se você for realmente fazendo tudo de forma intuitiva, dificilmente você vai ter um ótimo resultado, né? Dificilmente você vai conseguir uma boa vaga. Então, para fazer realmente da forma que eu, pelo menos, aconselho os meus alunos, é interessante primeiro você fazer várias análises antes mesmo de começar o seu portfólio, né? Todo mundo quer botar a mão na massa, sentar e abrir lá o software, começar a fazer e ver referência, mas calma. Existe um processo, né? Você tem que fazer uma análise estratégica antes. Quais são os critérios, como você vai fazer, você vai analisar eles e tal. E a partir disso a gente cria uma estratégia e aí você sabe exatamente o que você precisa fazer. Porque é através dessa análise que você vai ter que ver exatamente, beleza, quais informações eu preciso, né? Quais os projetos que vão chamar atenção? O que eu tenho que colocar primeiro? O que eu tenho que colocar depois? Então, todas essas dúvidas que eu fui mostrando aqui para vocês, né, que eu fui tentando responder, tudo isso vai ficar muito claro na sua cabeça depois de ter realmente uma trajetória, um caminho, uma estratégia a ser seguida. Porque depois que a gente define essa estratégia, tudo fica muito mais simples, tudo fica muito mais claro. Você fala, cara, agora eu sei exatamente o que fazer. Aí a gente para, senta a bunda na cadeira e aí bota a mão na massa, né? E aí corre atrás para fazer o seu portfólio seguindo aquela estratégia. Então é assim que os meus alunos têm muito mais resultado num tempo muito mais rápido, porque fica muito mais claro, a gente sabe o que tem que fazer e aí é só realmente sentar e ir fazendo. É claro que demora, né? É um processo, não é fácil, nada é fácil, né? A gente tem que realmente se dedicar ao portfólio, você tem que se dedicar, é um trabalho constante, a gente está sempre melhorando, sempre colocando coisas a mais, né? Projetos a mais, para realmente se destacar do mercado. A gente sabe que o mercado de arquitetura está super competitivo, então quanto mais você se dedicar, mais você vai ver retorno em cima disso. Beleza? Faz sentido? Se ficou qualquer dúvida que eu não respondi aqui, vou deixar o meu Instagram aqui no link da descrição. Vai aqui, clica lá e me segue, porque eu tô sempre abrindo caixinhas, né, para responder as dúvidas de vocês, beleza? Aí você me manda lá no Instagram a sua dúvida específica, que eu olho lá, dou uma olhada no seu portfólio e posso te dar alguma dica, tá? Só me mandar mensagem ali no Instagram. Então é isso, esse vídeo foi isso. Nos próximos, deixa aqui no comentário o que você quer que eu grave, porque aí eu tô anotando todas as sugestões de temas para você, para fazer um novo vídeo aqui no canal, beleza? Tamo junto, não se esquece de inscrever, tá? Se você quer uma vaga no mercado de trabalho em arquitetura e interiores, já se inscreve aqui para não perder nenhuma dica e também me segue lá no Instagram. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.